Raquel Ciufi. Raquel, seja Bom bem-vinda. Bom dia. dia. Bom dia, Carol. Tudo bem com você? Tudo ótimo. É Ciufi mesmo? Isso, Ciúfe. Ótimo, legal. Raquel, vamos lá, conta pra gente como é isso aqui, né? Várias redações aí consecutivas, é um sucesso. Você, há 26 anos, né, criou um curso aí, um dos mais importantes de redação aí pra galera do vestibular, da turma do vestibular. Como começou isso? Como começou lá as primeiras redações? Conta um pouquinho pra gente. Bom, em primeiro lugar, muito obrigada pelo convite. É um prazer falar com vocês, todo esse público maravilhoso que te assiste. Bom, isso começou há 26 anos de uma maneira assim, bastante peculiar. Tá? Eu nasci em uma família mais simples. Minha mãe era professora de gramática, né? E meu pai estava iniciando a carreira de direito. E eu acho que isso de dar aula, de ser professor, já é algo que está no sangue, como se pode dizer, né? Minha mãe dava aula e eu brinco, mãe, eu fui aprendendo tudo dentro da barriga, né? Porque já era uma coisa assim que parecia que tinha que acontecer. Eu, naturalmente, por gostar muito de humanas, Carol, por achar que a carreira de direito ia me completar, eu fui para a carreira de direito. Meu pai já era advogado e aí terminei meu curso de direito, me formei. Só que eu gostava muito de falar, então na faculdade eu participava de todas as semanas jurídicas, eu sempre gostei de falar, assim, no ensino médio, eu me lembro que eu estudava numa escola que tinha um porãozinho e nós recordávamos antes da aula e eu gostava de falar, de ensinar, eu gostava de mostrar para os outros, assim, as facilidades de determinada norma gramatical, adorava ensinar, sempre gostei muito, né? Legal. Sempre me vi nesse lugar. E aí fiz a faculdade de Direito, me formei, só que aquilo ali não era algo que me alegrava, né? É uma profissão belíssima, eu respeito muito, mas era algo, faltava alguma coisa, sabe? Eu sentia que aquele não era o meu lugar. E então, um dia, convidada por uma professora de redação, eu fui dar algumas aulas no curso dela e me apaixonei. Eu vi que era aquilo que eu queria para o resto da vida. Nessa época, eu já estava assim, solidificada na carreira de direito, né? Nós já tínhamos uma certa notoriedade, mas eu tive um start um dia. Eu fui dar aula lá e era um domingo cedo e eu fui muito feliz, muito animada, 7 horas da manhã. Eu me lembro que os alunos falaram, professora, você chega cantando, e eu estava muito feliz. E na segunda-feira, Carol, tinha uma audiência. E eu fui fazer essa audiência, mas assim, num mau humor, numa infelicidade. Eu me lembro que eu estava no carro, segurando o volante, quando eu falei, não é o que eu quero para minha vida. Foi um start. Isso foi numa segunda-feira. Na terça-feira, eu tive uma conversa séria com os meus pais, né? E falei, olha, vou abandonar o direito. Nessa época, já tínhamos um escritório grande. Então, meus colegas de faculdade almejavam trabalhar lá. Meu pai já era um criminalista bem conhecido. E eles me apelidaram até de São Francisco na época. Eles falaram, você está fazendo voto de pobreza. Eu abandonei o direito, o salário, tudo, o escritório bonito, todo. E fui por um jaleco, que a única coisa assim que eu me lembro desse jaleco é que ele pinicava muito, assim, meu pescoço ficava em carne viva. E fui para a sala de aula. E as coisas foram acontecendo. Eu nunca me arrependi nem um dia de ter feito essa escolha. Né? Eu costumo dizer que foi muito difícil, né? São 26 anos. Então, imagina você abandonar uma profissão, né? E naquela época as famílias tinham muito mais medo, né? De que os filhos não seguissem o caminho deles. Hoje em dia tem muito mais profissão alternativa, mas antes os pais tinham medo do que os filhos seriam. E eu me lembro que teve uma conversa difícil, né? E minha mãe falou assim, mas como que você vai abandonar tudo isso? Né? E vai dar aula. E as pessoas sempre associaram, né, o professor, infelizmente, a essa baixa remuneração. Eu até, no primeiro dia de aula, eu pergunto para todos os meus alunos, quem quer ser médico? Vários levantam a mão. Quem quer ser advogado? Quem quer ser professor? Ninguém. Né? Porque eles imaginam que o professor não é essa figura que pode se tornar um indivíduo bem remunerado, bem qualificado. Que não é verdade, porque toda profissão que você abraça com amor te dá frutos, e o fruto vem do trabalho, né? É uma consequência. E aí eu abandonei, 26 anos depois estou aqui. Foi muito difícil, a família no começo não aceitou, né? Eu me lembro bem disso. Eles falaram, mas como é que você vai largar, vai abandonar tudo? Os amigos brincavam, você está fazendo voto de pobreza, você está maluca, o que você tem na cabeça?
você nunca vai conseguir se sustentar com essa profissão. Eu falei, vou. E nunca me arrependi. E segui esse caminho. E o resultado foi algo natural na minha vida, Carol. Mas Raquel, esses acertos dos temas do Enem são fruto de muito trabalho, muito mesmo. e é muito legal, assim, que normalmente todo mundo que gosta ali da escrita tem mesmo essa paixão, né? Já dizem que tem essa paixão pela escrita. E eu acho que essa discriminação aí já vem sobre a área de humanas, né? Qualquer profissão que venha da área de humanas, a gente já sofre um pouco Sim, aquela coisa, né? Eu, como jornalista, sofre muito isso, né? Mas jornalista vai viver como, né? Então, a gente isso ouve mesmo, né? muito isso. Eu queria entender como começou esse seu interesse aí para esse viés do Enem, né? Como começou isso, assim, foram 11 vezes até hoje aqui, não é isso? 11 vezes consecutivas acertando ali os Isso. temas do Enem, que é algo que milhares de pessoas estudam e tentam e vão atrás. E como uma pessoa só consegue 11 vezes consecutivas esse feito? Então, eu queria saber como você se interessou por essa parte e até de prestar esse auxílio para os universitários, né? Que é uma grande dificuldade que a gente tem ali quando a gente está começando, que a gente está em fase de vestibular. A redação é realmente algo que pega bastante, ainda para quem é de humanas, né? E já tem ali uma habilidade, uma certa familiaridade com a redação. Ainda assim, é uma preocupação, então a gente tenta se preparar ao máximo. Então, eu queria saber de você como assim, até como é o seu contato com esses alunos, né? Bom, começando há 26 anos, Carol, posso te dizer que eu sou uma especialista em redação e em Enem. Quando eu comecei a dar aula, a redação não tinha ainda todo esse status que ela tem hoje. Sempre foi uma paixão. Eu me lembro, aos 10 anos de idade, eu ganhei uma medalha na escola pela melhor redação do colégio todo. Então, sempre fui muito apaixonada por isso. E eu sabia que era o que eu queria, mas a redação não tinha todo esse status. Hoje você vê vários professores, né, que falam, sou professor de redação, no momento em que a redação está no auge, né? Dadas aí as altíssimas pontuações e o valor dela nos exames vestibulares, né? Ela chega a peso 3, peso 4, né, em algumas provas. E quando eu comecei não era assim, não. Quando eu comecei, a redação não tinha toda essa importância. Eu me lembro que quando eu fiz vestibular, os alunos se preparavam assim, nós temos que escrever algo bom, né? Mas não havia toda essa preocupação. Então, as outras matérias ganhavam muito mais ênfase, muito mais destaque. Tanto é verdade que existiam vários cursinhos, né? Tinha cursinho de química, de física, de biologia, de história, de geografia, de literatura. Quando o Enem surgiu, né, como modelo de ingresso na universidade, isso foi em 2009. O Enem já existia, ele media o desempenho dos alunos e tal. Para você ter uma ideia, quando eu comecei a dar aula, a nota de redação ficava junto com a nota de língua portuguesa, de gramática. Então, o aluno de gramática, ele pedia para o professor de redação aumentar a nota dele, e falava, professora, me dá uma nota maravilhosa, porque eu estou mal de gramática. E o de gramática, que estava mal de redação, fazia a mesma coisa, né? E o Enem já era uma prova que avaliava os alunos. Em 2009, né, ele começou a ser a porta de entrada nas universidades públicas. Então, eu me lembro que quando 2009 chegou, já estava na estrada há um bom tempo, e o Enem era uma incógnita, Carol, porque nós não sabíamos o que nós íamos esperar do Enem, né? Como seria esse tipo de prova? Nós tínhamos algumas provas anteriores, né, mas não sabíamos como seria essa nova forma de ingresso. E nós nos preparamos durante um ano sem saber muito bem, né, o que iríamos enfrentar. Porque uma coisa é o que você vê no edital, mas uma prova nova sempre causa muito medo, né? Então, quando, por exemplo, as grandes universidades falam, mudamos o estilo da prova, adotamos um novo estilo, então sempre é uma surpresa. Sabemos do estilo, mas não conhecemos, né? Com 26 anos de estrada, você imagina que eu conheço todas as modalidades de textos, as propostas de redação de todas as provas do Brasil inteiro, né? Imagino. Suas principais mudanças e tudo mais. No primeiro ano, em 2009, eu já acertei esse tema do Enem, tá? Foi o primeiro ano e o primeiro acerto. Os alunos falavam assim, bom, como é uma prova do governo, não vamos esperar nada sobre corrupção, nada sobre desvio de ética, porque eles falavam, o governo não vai falar um tema sobre isso. Eu falava, gente,
tudo pode aparecer, então vamos nos preparar para tudo. E o tema foi o indivíduo frente à ética nacional. E ele falava do fato, né, de que devemos ser éticos. Tinha um texto da Lia Luft sobre os políticos, saudosa Lia Luft. Tinha uma charge do Milor. Então, esse primeiro ano eu já acertei. Conhecendo a prova, eu fui me especializando, Carol. Cada vez mais, cada vez mais. Nesses 26 anos, eu acertei, desde que o Enem começou, né, um pouco menos que esses 26 anos, eu acertei várias vezes o tema, né? Várias, só que ninguém prestava atenção nisso. Para os alunos era maravilhoso, né? Eles simplesmente, assim, amavam. Por quê? Acertar o tema não é tudo, mas dá ao aluno uma segurança muito grande, né? De ter visto aquilo que ele vai fazer. Então, os meus alunos chegam para as provas de redação, quando eles abrem o tema, eles estão rindo, né? Eles falam, ai, meu Deus, não acredito. E eu já acertava há alguns anos, né? Só que ninguém prestava atenção e tal. Porque o que aconteceu? Eu saí de uma profissão reconhecida e fui para uma profissão, infelizmente, desvalorizada. Então, eu fiquei assim, o meu núcleo de amigos mudou, porque eu sempre trabalhei muito, então eu me esforcei demais, principalmente nesse início, que eu queria batalhar para construir meu nome, muito mais, né? Eu acho que você continua batalhando, mas no início, né, você faz aquela clínica geral, você faz de tudo, você quer explodir, você quer mostrar realmente que você estava certo, que aquela tua escolha é a escolha da tua vida. E, na verdade, o que foi que aconteceu? Eu fiquei um pouco no ostracismo, né? E aí eu acertava o tema, mas eu era uma professora, então nada demais, uma professora de redação. Com o tempo, eu fui ficando famosa por conta do meu trabalho, né? Que era um trabalho, assim, extremamente diferenciado, de verdade. Eu ouso dizer que não tenho conhecimento, porque tenho vários alunos meus que saíam de Campo Grande para fazer cursos fora, muito renomados, e eles falavam, professora, eu cheguei aqui, mas ó, eu quero que você me dê um suporte, porque eu não tenho o seu suporte, eu não encontro em lugar nenhum. De estar com o aluno toda hora, estar no WhatsApp, estar respondendo mensagem o dia inteiro, estar ali acompanhando o aluno. E as pessoas não se importavam muito, mas quando eu comecei a ganhar essa notoriedade, né, que as pessoas já falavam assim, por exemplo, para os meus pais, poxa, minha filha fez o curso da tua filha, passou em primeiro lugar, ela foi super bem, então eu comecei a ganhar essa importância. E acertava sempre. Teve um ano, então, que foi um ano, acho que assim, fatídico, porque eu já vinha acertando, tá? E aí, até hoje, são esses 11 anos consecutivos, que foi 2015. No ano de 2015... Foi o ano que eu fiz a prova. Foi o ano que você fez a prova, foi a persistência da violência contra a mulher. Exato. E eu dei essa aula para os meus alunos e o que aconteceu? Eu simplesmente não só acertei o tema, como eu fiz uma prova idêntica à prova do Enem. Parece que Deus estava assim, né, me iluminando muito mais. Neste ano eu passei por um episódio, né, muito triste, assim, porque as mulheres estão acostumadas, né, Carol, a conviver com violência verbal e tudo, e eu lembro que eu tive um episódio desse, né, um episódio grave, que inclusive eu fui até a delegacia e dei queixa, eram alguns alunos de um curso paralelo, né, e o professor não era muito simpático com a minha pessoa, porque o professor do colégio ele tem alguma coisa com o curso paralelo. E eu me lembro que esses alunos falaram algumas barbaridades para mim, e eu me lembro que eu cheguei em casa e falei, bom, nós temos que falar mais sobre a violência contra a mulher. Né? Nós precisamos, a mulher precisa falar, né, disso que a gente sente, que a gente sofre. E eu me lembro que eu cheguei em casa e falei, vou dar uma aula magna, assim, só sobre isso, né? Que nós mulheres não podemos aceitar, né, as agressões verbais, nós não podemos aceitar tudo isso que a gente enfrenta. E eu dei uma aula maravilhosa. Isso foi em agosto, né? Em setembro eu fiz um simulado sobre a violência contra a mulher que falava muito sobre isso e falava dos índices de agressão, de tudo mais, né? As agressões verbais e as agressões físicas também, o feminicídio, a Lei Maria da Penha. E quando nós chegamos perto do Enem, aqui nós temos um feriado grande no estado, né? Campo Grande, Mato Grosso do Sul, sou de Mato Grosso do Sul, que é a divisão do estado, dia 11, aí depois vem Nossa Senhora, aí nós temos assim uma semana que a galera chama de Semana do Saco Cheio, quando os alunos dão uma parada naquela semana.
Todo mundo param, só que eu não paro. E eu dou um grande aulão gigante, eu faço uma oficina, levo todos os alunos comigo para o curso, porque eu falo, ó, vocês não têm aula na escola, então vamos estudar, nós estamos na reta final. Aí tem bolo, refrigerante, salgadinho, nós passamos a semana juntos. Nessa semana eu falei muito sobre esse tema e desenvolvi o texto todo, com fecho, com proposta de intervenção, com tudo. E no meu aulão, porque eu dou um aulão aqui, que dura 4 horas, tá? Ele revisa mais de 150 temas para o Enem, que é na véspera da prova. Quando os alunos abriram a prova estava idêntica, eles não acreditavam. E essa prova começou a estar em todas as mídias. E um apresentador da minha cidade, que ele era muito, muito divertido, ele me chamou para uma entrevista. E quando ele me chamou para a entrevista, quando eu entrei no palco, ele falou assim, nós estamos aqui com a mãe de nada redação. Quando ele falou isso, a coisa viralizou. Aí todo mundo começou a prestar atenção em mim, né? Ela acertou, poxa, ela já acertou tantos anos. Será que ela vai acertar o próximo? E aí essa coisa começou. E aí essa fama veio de um trabalho muito duro. E eu me lembro que no dia o que mais, na verdade, me deixou feliz não foi o fato de ter acertado o tema, né? Porque acertar é legal. Mas o Enem, ele tem um eixo temático, né? Então, muitas vezes, Carol, você acerta o tema, né? Por exemplo, teve um ano que o tema foi viver em rede, limites entre o público e privado. E os alunos escreveram sobre a internet, e o tema não era a internet, porque a internet não é uma problemática social, mas sim o uso que se faz dela pode representar uma problemática. Então, o aluno teria, inclusive o texto de apoio falava de várias revoluções, Primavera Árabe, todos que tinham acontecido na internet, e o aluno teria que falar entre os limites entre o público e o privado, como se portar dessa forma, porque isso sim poderia representar um problema. E no tema da violência contra a mulher, o tema não foi a violência em si, mas foi a persistência dessa violência. Violência é algo que acontece. Persistência é algo que ocorre a despeito de tudo que você já fez para que aquilo não acontecesse. E os meus alunos arrasaram na prova, né? Porque eles costumam dizer que eu acerto o tema, mas que eu preparo o aluno para qualquer que seja o tema. Porque não é um processo de adivinhação, Carol. Um processo de muito trabalho. Exato, tá muito, eu acho que tá muito além do saber, né, como você falou, do saber o que vai vir, mas o estudo que se faz por trás disso, né? Muito além. Eu lembro que para mim foi, quando eu abri a prova, foi muito bacana, eu fiquei assim, maravilhada com o tema, porque é uma causa que eu falo bastante, que eu sempre gostei dessa pauta, sempre gostei de pegar nessa pauta, então foi uma coisa que para mim foi enriquecedora de estar ali bem no ano em que eu fui fazer, né? Então eu acho que esse estudo que se tem antes é o que realmente importa, né? Do que de fato saber o que tá lá. Eu queria saber de você qual é a sensação assim hoje, né? Eu acredito que você tem aí milhares de alunos que formaram carreiras aí super bem-sucedidas e que entraram em grandes universidades. Eu imagino que isso deva ser assim extremamente gratificante, né, Raquel? Olha, esses dias eu fiz vários posts, né, sobre as famílias. Bom, no meu curso é assim, entra o mais velho, depois entra o do meio, depois entra o menor, então nós fazemos posts de família. Família tal, e todas as aprovações. Quando eu olho para trás, de verdade, hoje eu sei que eu alcancei muito mais do que eu achei que eu alcançaria. A sensação é indescritível, né? Meus alunos, assim, já estão muitos casados, com filhos. Então eu recebo convites de casamento, convites de... Todo ano. Todo ano tem as formaturas para ir. É uma sensação, assim, indescritível. E nós ali também, quando eu falo nós, eu falo a nossa grande família, né? Porque o curso é meu, eu trabalho sozinha. Eu falo que nós temos uma grande família. Quando o aluno entra no curso, no primeiro dia de aula, ele olha para mim, né, um pouco assustado. Ele sempre vem pela indicação de alguém, né? E ele olha assustado porque eu já estive em várias mídias, eu já saí no Fantástico, no É de Casa, e eles olham para mim um pouco assim, eu falo, olha, aqui nós somos uma grande família. Eu não sou uma estrela, sou uma prestadora de serviço. Nós precisamos uns dos outros aqui. Eu falo do mesmo modo como vocês precisam de mim, eu preciso de vocês. É muito engraçado que alguns chegam tímidos com medo e falam, professora, eu não sei escrever nada, o que você vai achar do meu texto? Eu falo, não precisa se preocupar. Se você soubesse escrever, você não estaria aqui. Como que eu teria conseguido construir essa carreira brilhante sem vocês, né? Então, é uma sensação, assim,
indescritível, de muita alegria. Nós fazemos ali também um trabalho social também, eu já fiz muito isso no curso, né? Porque eu acho que o professor é diferente do educador. Eu nunca me vi só como uma professora, né? Eu costumo dizer uma frase para os alunos que é assim: eu estava confortável onde estava. Eu tinha uma carreira, eu tinha um belo escritório, eu tinha um nome. Eu me lembro que quando eu saí do escritório, o dinheiro que eu ganhava dando aula não abastecia meu carro. Então, eu não enchia o tanque do carro. Então, eu ia colocando a gasolina, né, aos poucos ali, ia fazendo uns trabalhos por fora, dava aula aqui, aula de reforço, começando. Eu estava numa carreira bonita, a cama estava feita, né? Era só deitar. E eu abandonei tudo por amor a essa profissão. Então, os alunos falam: Pro, você está sempre igual. Eu não tenho problemas na sala de aula. É comum, às vezes, que eu esteja assim, cansada, porque o trabalho é cansativo, e aí vem aquela dorzinha de cabeça, a aula começa, em 15 minutos falando, a dor já passou. Aquilo ali me abastece todos os dias. A energia dos alunos, eu amo a juventude, nós somos ali amigos de verdade, eles me confidenciam tudo, é uma sensação indescritível. Eu só tenho a agradecer, né, por Deus ter me aberto esse caminho lá atrás, e eu ainda quero conquistar muita coisa, muito, muito mesmo. Eu quero muito mais, eu quero mostrar para todo mundo, sabe, Carol, que nós podemos transformar a sociedade através da educação, que o jovem tem um poder de fala, ele precisa dessa voz, e que o jovem pode muito mais, sabe, do que a sociedade espera dele. E é uma sensação maravilhosa, de verdade. Eu só tenho a agradecer. Nem um dia, eu falo que nem um dia da minha vida eu me arrependi, nem um dia eu disse: puxa vida, mas por que eu fui fazer isso? Não, nunca, nunca. Muito pelo contrário. Quanto mais eu mergulhava nesse universo da educação e mais eu me afastava daquele meu universo anterior, mais eu tinha certeza de que eu tinha feito a escolha certa. Que delícia, né? Que delícia essa realização, essa sensação realmente deve ser muito gratificante. E aí, Raquel, eu fico com uma curiosidade aqui também para você contar pra gente. Hoje você dá ainda esses cursos só voltados aí para a questão do Enem, ou você dá ainda alguns reforços, cursos desse tipo, uma coisa menos específica? Não, eu abandonei as escolas em 2005, tá? Eu dei aula em escolas até 2005, fiz toda essa preparação. E aí criei meu curso, porque eu já tinha esse cursinho paralelo, mas eu também dava as aulas nas escolas porque eu queria entender esse universo. Então eu fiz na verdade eu fiz um bom laboratório. Eu comecei com os pequenos. Já tinha alunos do ensino médio, mas eu também fui dar aula para alunos a partir da 5ª série. Porque eu queria entender esse universo, como é a formação desse jovem nos primeiros anos, assim, lá do ensino fundamental. Não pegava os pequenininhos, mas a partir da 5ª série eu já pegava. E aí saí do colégio, tenho só meu curso, então eu não dou mais aula de reforço. O que eu tenho hoje é um curso presencial, né? Esse é esgotado sempre. As vagas são sempre esgotadas, eu tenho fila de espera. E tem o curso online, né? O curso online é um curso para todo o Brasil. Dentro dessa plataforma e lá no presencial, eu dou aulas para o Enem, para todos os vestibulares do Brasil, tá? Todas as provas que você imaginar. Todas as tipologias textuais, que são inúmeras. Você hoje, por exemplo, na minha época, né, você é bem mais jovem, lógico, eu tinha uma dissertação argumentativa para fazer. Hoje você já tem uma série assim, infinita de modalidades de texto, tá? Nós temos aí textos argumentativos, nós temos os textos expositivos, nós temos resumo, carta aberta, texto instrucional, resposta argumentativa, interpretativa, carta do leitor ao leitor, artigo de opinião, carta aberta. Isso para não falar das provas específicas como o Unicamp, que pedem comentário, abaixo-assinado, resenha crítica, enfim. Então, todos os alunos eu preparo nesse curso online, para todas as modalidades, tá? Porque também, o que fez com que eu me destacasse também na minha cidade foi que eu criei um curso voltado também para as provas de fora. Porque a ideia é o aluno não precisar sair
de Campo Grande para entrar numa universidade. Eu tenho, por exemplo, alunos com livros publicados, redações publicadas na Unicamp, nos melhores vestibulares do Brasil, nas melhores universidades do Brasil. Então aí eu tenho esse online hoje, e essa plataforma é um site, né, raquelsilf.com.br, e todo esse trabalho é feito, inclusive provas de concurso, tudo na área jurídica também atendo os alunos, mas os meus pupilos, os jovens, né, ali os vestibulares, são essa força maior, né, do meu forte, trabalho. Né? Sim, é o meu forte, sem dúvida alguma. Legal. Mas para tudo. Quero até, inclusive, deixar aí um espaço para você divulgar aí suas redes, né? Fica aí a indicação para quem tem interesse. Fala aí um pouquinho das suas redes, se você tem Instagram, site. O Instagram é Raquel Silf. Raquel Silf é o Instagram, muito, muito bacana o Instagram. Os alunos entram, ficam apaixonados, tem muita dica, muito conteúdo. O site é o raquelsilf.com.br, né? Nós estamos aí hoje nessas mídias, no site. Facebook praticamente não uso muito, Carol, mas no Instagram, demais. Então, estou sempre ativa ali no Instagram. E eu tenho um canal com os alunos. No começo você perguntou qual era esse canal, né? Nós temos um canal de dúvidas incrível, os alunos podem acessar, tirar todas as dúvidas. Eu estou sempre à disposição. Eu sou workaholic. Não paro de trabalhar. Que legal. Os meninos do presencial, eles brincam comigo, eles falam, professora, você responde mais rápido o WhatsApp do que a minha mãe. Eu tinha um aluno que era muito engraçado, né? Ele faz medicina hoje na Unesp. Ele falava assim, professora, você responde tão rápido, que se um dia eu for sequestrado, é pra você que eu vou mandar mensagem, viu? Porque senão é capaz de eu ficar dias no cativeiro. E é isso. Nós temos esse trabalho maravilhoso, né, com os alunos, com essa juventude aí, Carol. E convido todos a conhecer o site, conhecer um pouco do meu trabalho. Tenho certeza que vão adorar, né? Quem conhece, adora. Com certeza. Eu, como uma amante aí da escrita, com certeza vou dar uma fuçadinha lá. Raquel, queria te agradecer muito pela participação. Adorei conhecer um pouquinho melhor sobre o seu trabalho, sobre você, a gente bater esse papinho aqui. Deixo aqui aberto um espaço na rádio sempre que quiser voltar para falar de mais alguma coisa, de algum tema, sempre que quiser. Daqui a pouco estamos nos aproximando do Enem, né? Exatamente, a gente está se aproximando aí, ó. Se você quiser voltar aí para dar algumas dicas, para falar um pouquinho muito com a obrigada. gente, a rádio está aberta. Tá? Você pode retornar quando você quiser. Foi uma satisfação conversar com você, viu? Eu só tenho a agradecer e parabenizá-los, porque todo espaço que se abre para falar de educação é um espaço que merece respeito e consideração. Parabéns pela iniciativa de vocês, e porque somente através da educação é que nós podemos operar a transformação social que nós tanto queremos, Carol. Um beijo gigante, muito obrigada. Um beijo, muito obrigada, viu? E um abraço a todos que assistem o programa. Muito obrigada. Tchau, tchau. Tchau, um beijo, querido. Beijo.